Boa noite, estamos aqui para mais uma sexta no Galpão e a gente está discutindo as questões ligadas à arquitetura e cultura e os caminhos e reflexões. Hoje eu vou chamar a Ana Seco para conversar com a gente, tá? Um momento só. A Ana, ela é formada aqui em Presidente Prudente, né? Ela é arquiteta urbanista e ela foi para uma área muito legal, que é cenografia, né? E é uma área que tem tudo a ver com a gente, né? Com nós arquitetos. E eu queria que você falasse como que você foi se encaminhando para essa área. E aí depois a gente vai falando sobre as Sim, dificuldades, os acertos, os erros, etc. Vamos com lá. certeza. Primeiro eu queria agradecer o convite, seu e da Cris, né, que me chamaram. Acho incrível essa proposta de vocês, em tempos de pandemia ainda. E começando, assim, falando um pouco do meu processo, né, da minha trajetória, eu acho que tudo começou quando eu fiz um intercâmbio para Portugal. Eu acho que eu coloco esse como meio que um marco zero, porque foi a partir daí que nasceu, sabe? Essa vontade de ver outras coisas além da arquitetura. Quando eu fiz esse processo de intercâmbio, eu não consegui uma vaga para arquitetura, mas foi oferecido para mim uma vaga nas artes visuais. Aí eu pensei, eu fui para o Porto, né? Pensei, poxa, por que não, né? Talvez seja o momento, assim, que eu sempre tive uma dúvida, só que eu nunca tive aquela coisa, ai, será que eu faço artes visuais? Será que é isso? E aí eu pensei, falei, nossa, acho que vai ser o momento. E realmente foi, assim, quando eu fui para lá, eu entrei em contato com muitas coisas diferentes, pessoas. Eu acho que esse contato com a arte abriu, né? Fez a gente, porque eu acho que a arquitetura ela tem muita coisa de arte, né? Ela tem um contato com a arte muito grande, mas mesmo assim ela tem as suas disciplinas, a sua rigidez em alguns aspectos, né? Eu acho que lá eu experimentei muitas coisas mais livres e comecei a fotografar também. Eu acho que a fotografia foi acho que uma grande arte que eu me conectei lá. E também fiz um curso, e lá, numa das grades, né, uma das disciplinas que eu peguei foi cenografia. E dentro da cenografia foi legal que, assim, eu tive muito contato com muitas referências, não só de cenografia, mas de intervenção urbana e grupos que fazem muita intervenção urbana pela Europa. Foi incrível, assim. Eu acho que a partir daí despertou, né, esse lugar. E até eu fiquei recordando, assim, nesse ano que eu estudei em Portugal, teve um evento, tem um evento anual na Europa que seria como se fosse a virada cultural aqui, mas uma virada europeia. Que cada cidade ela abriga ela seria a capital da cultura aquele ano. E aquele ano foi Guimarães, que é do lado do Porto, né? E teve um evento gigante, assim, com várias intervenções urbanas, sabe? Com grupos incríveis. Teve até aquele grupo La Fura del Bal, um grupo catalão incrível, assim. Eu acho que foi muito legal ter contato com tudo isso, né? Aí eu acho que aí quando eu voltei, me formei, eu estava no último ano de faculdade, vim para São Paulo, aquela grande decepção, porque eu comecei a trabalhar. Você acha que você vai se formar e você vai conquistar o mundo, e aí você quebra a cara, né? Porque eu saída do interior, não tinha nem contato com São Paulo, já sabia que eu queria ir para uma área diferente da cenografia, mas não sabia como, né? Aí eu comecei a trabalhar, porque é isso, né? A gente precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar em construtora, trabalhei em interiores, escritório. Aí eu falei, gente, não dá, né? Não é o que eu gosto, não adianta, não vou poder ficar aqui. Aí eu entrei em contato com um era um curso de 3 meses que é na AIC, que é a Academia Internacional de Cinema. E aí eu entrei em contato com a direção de arte, né, com esse universo da direção de arte para cinema. E aí eu comecei a buscar, tá, talvez seja isso. E aí eu me inscrevi num processo seletivo do curso de cenografia da SP Escola de Teatro, não sei se você conhece. E que é Eu uma. vi no seu currículo. Mas eu não conheço Isso. muito bem a grade, nada. Não, não sei. Resumidamente, assim, é uma escola que ela é formada por é, diferentes.
é, artistas do teatro em São Paulo, então tem o pessoal da Roosevelt, principalmente, tem o pessoal do Parlapatões, o Satirian, Ah, os sei, sei. Sátiros, Esse já o conheço bem. Serrone, Sei. isso. É, o Bonfante, que é o iluminador do grupo da Vertigem. Então, assim, são pessoas super da área e juntaram e formaram esse grupo, desculpa, essa escola. E é uma escola Ah, financiada, ela é financiada pelo Estado, então, assim, é 100% gratuita. E aí, nesse momento, eu passei no curso e falei, bom, é agora. E aí eu deixei o trabalho e comecei o curso. Acho que a partir daí eu comecei, acho que entrei em contato com o teatro, né, e conheci pessoas. Acho que o mais legal do curso era isso, essa troca com pessoas e com artistas. E eu lembro que assim, o meu primeiro semestre do curso, ele era cada módulo do curso, cada semestre, ele tinha era um artista pedagogo que girava em torno, e foi a Raquel Ronick com o hum. livro O que é a Cidade. Aí eu falei, nossa, tô no lugar certo, né? Nossa, Porque juntar é. super. E o tema era esse, assim, como juntar o teatro e a arquitetura, sabe? E como essa questão da intervenção urbana, do teatro urbano e tudo mais. Então, assim, eu falei, caramba, acho que é isso mesmo. Nesse momento, eu conheci o Renato Bolelli, que é um grande querido amigo artista, cenógrafo, e eu colei, assim, né? Falei, nossa, é isso, que ele faz muita intervenção urbana, muitos projetos com isso. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos com ele, principalmente ele estava num momento bastante acadêmico, fazendo uns projetos, e ele me indicou para o Grupo 19, não sei se você conhece, é um grupo de teatro que faz bastante projeto de intervenção urbana também, de teatro, mas o trabalho deles, eles buscam não lugares convencionais. E eles ocupam hoje a Vila Maria Zélia, aqui em São Paulo. Não sei se você Ah, conhece. conhece, conhece. Sabe uma Então, coisa, Ana? O pessoal está falando que não está escutando o som. sério? Para mim está normal aqui. Alguém mais não está Será que é o escutando, gente? volume? Não sei, eu estou escutando super bem. Vejam se melhorou. Gente, dá uma respondida aí quem está. Puxa, que pena, se eu soubesse. Eu tô vendo É, aqui, mas não, nem então reparei. agora alguém. Gente, o pessoal que está aí, por favor, responda se o som tá bom agora. O pessoal tá falando aqui que tá normal, que estão escutando É, normal. para mim parou aqui. Ah, tá Ah, normal, agora tá, tá. então tá bom. Então, só É, para complementar, você é da onde? Você não é de Prudente? não, eu sou de Jundiaí, aqui pertinho de Ah, São você é de Paulo. Jundiaí, que é pertinho de Isso, São eu sou de Paulo. Tá. Jundiaí, exatamente. É, E aí eu estava falando do grupo 19, com eles eu comecei fazendo projetos, né? E era isso, assim, eram coisas que eram fora do palco, então eu fiz dois projetos com eles, dois a gente montava, o público montava o cenário, e inclusive um deles me colocaram lá para atuar junto com eles. Eu, gente, não, porque tinha que montar o cenário. Então era assim, isso era muito legal, sabe? Dessa forma, eu me identifiquei com essa forma de fazer teatro, que não é aquela coisa do palco italiano. Não, nem critico isso, mas eu gostei dessa coisa da intervenção, da relação, É né? teatro de rua, né? Esse pessoal faz Isso. teatro de rua. Então, não É é. tipo Eles Boal, assim, fa... ou não? Parecido com Boal? não é Não. isso assim do Ah, teatro do oprimido, é mais mais intervenções. Eles não, a questão não é o teatro de rua em si, mas eles buscam lugares não convencionais. Então, assim, vamos ah, sair da caixa preta e vamos fazer o teatro em quase outros que uma lugares. instalação, né? Quase que uma Isso, por instalação exemplo, o grupo performática. acho que é uma mistura assim de performance com teatro. Acho que entra Certo. nesse lugar da performatividade, que é uma forma que a Tá. gente chama assim, é um teatro que ele permite, ele é mais próximo do público, ele tem uma relação mais próxima, né? É porque a gente É, conhece, por exemplo, o Boal, né, que fazia esse teatro uhum, de rua, o teatro do oprimido, aquela coisa toda. E aí a sim, gente tem o pessoal das performances, né? E pelo que eu estou entendendo, que eu estou achando muito legal, tem muito mais a ver, a estrutura toda ela se forma num determinado território.
né? Por exemplo, Não sei se é isso. o Grupo 19, por exemplo, eles começaram, chama inclusive Grupo 19 porque a investigação deles era o século XIX. E eles Ah, tá. ocuparam a Vila Maria Zélia com essa investigação do século XIX, dessa arquitetura. Então, o teatro deles, eles usavam dessa arquitetura para Entendi. construir a peça, entendeu? Então, eles não Nossa, têm essa muito legal. coisa. É muito incrível. O Teatro da Vertigem também trabalha muito em cima disso. Então, assim, é uma busca de você. A partir do espaço você tem respostas, sabe? Assim, a sua peça não vai ser Entendi. construída dentro de uma caixa preta e você constrói tudo, né? Você cria o seu universo. A arquitetura, ela vai dialogar muito com a peça. Você não vai poder. Entendi. Ela vai fazer. É o cenário também, sabe? Assim, a construção, ela tem tudo a ver com o espaço. Então, essa acho que a principal característica, assim, do teatro deles e dessa forma de fazer teatro, né? De você buscar uma forma alternativa. Continuando, aí eu acabei que fazendo várias coisas e eu estava fotografando também, acho que é isso, assim, né? Porque eu acho que uma coisa que eu escutei na live do Emerson, que eu achei Hum. muito interessante, é que, independente de você ser arquiteto ou não, né? A questão de ser cenógrafo não é você ser arquiteto ou ser isso, é você trilhar um caminho e buscando se alimentando de muitas coisas. Eu acho que essa coisa de você fazer várias coisas e se alimentando e você flerta em todos os lugares, sabe? Assim, eu acho que é muito importante para você se constituir, assim, constituir a sua bagagem. Eu acho que isso é mais importante do que a sua formação em si. Lógico, eu acho que a arquitetura ela traz já uma bagagem tipo muito boa, tanto técnica quanto de cabeça, né? Que você amplia a sua visão em relação ao espaço e tudo mais. Mas eu acho que além dessa formação, assim, você tem que ser aquela pessoa que vai investigar, que quer conhecer outras coisas, sabe? Porque eu tenho vários colegas de profissão que não são arquitetos e são incríveis, são cenógrafos incríveis também, sabe? Aí, continuando, né, só a minha trajetória até chegar hoje. É, Aí eu comecei, eu estava em paralelo, assim como trabalho, eu fazia renders também, tipo, e fazia Ah, renders para o pessoal da arquitetura, e porque é isso, né? Acho que o teatro, a vida de artista, você vai faz mil coisas e a remuneração é complexa. é complicada. Aí eu comecei a fazer render para me indicaram para alguém do cinema, um assistente de arte que precisava de um render. E aí eu comecei a fazer render e nessa, tipo, eu comecei a fazer sempre render e um dia me indicaram assim: "Ah, Ana, você é arquiteta, né? Você faria assistência de arte, né? Você conseguiria?" Consigo, vamos nessa. E aí eu comecei, aí tipo, eu acho que é bem isso, assim, eu acho que o arquiteto, a formação do arquiteto te dá essa possibilidade de você ser, além de um assistente de arte, você consegue fazer a cenografia também, você consegue ter essa multiplicidade, né? Eu acho que isso foi algo que agregou para eu entrar. E aí, a partir daí, assim, eu fui fazendo, cair no cinema, não sair nunca mais, porque o cinema te engole. É muita coisa que acontece, sabe? Tem muita produção rolando, tanto no universo da publicidade, quanto ficção. Eu, por exemplo, eu caminho bastante entre essas duas coisas, assim, porque é, eu faço publicidade, o meu gosto maior é a ficção, assim, o conteúdo, porque eu acho que é mais tempo, você se envolve mais com os projetos e tudo mais. Também a criação é bem mais legal. Que até eu comentei muito com o Mostaco, né, essa questão. Essa coisa de você criar mundos, né? Com cenografia, você vai criar mundos. Sim, Iluminação, etc. São sim, coisas total. absolutamente. Não precisa ser realista, não precisa ser nada. Né? Então, isso é muito legal, né? Porque na nossa Eu acho. profissão, Não, é, pode falar, até, desculpa. que o meu marido é artista plástico, né? E às vezes Uhum. eu vejo a liberdade que ele tem de fazer coisas que a gente nunca vai ter, né? Sim, Você vai ter em sim, outras áreas que não arquitetura, né? Porque necessariamente você sim, vai ter que deixar a obra lá estática e não tem conversa, né? sim, sim. Essa Eu coisa da acho arte, ela que proporciona uma coisa bem mais livre, né? sim, eu acho que
Acho que, exatamente, eu acho que a arquitetura tem essa parte hermética dela, né? Que você, é uma parede, ela vai ter que parar em pé e ponto Vai final. ter, a Ela não gravidade vai tem, puxar tudo para baixo. Não exatamente, tem não tem jeito. muito, não tem o que fazer, né? Como reinventar. Eu acho que a cenografia você tem essa possibilidade. Eu acho que o legal, assim, eu vejo hoje, eu continuo fazendo teatro menos por conta de principalmente tempo, não é nem gosto, assim, porque eu acho que uma coisa que eu vejo, isso é muito pessoal, né? Para mim a diferença entre os dois, assim, o teatro ele te dá mais possibilidade de você criar um mundo de imaginações, né? Assim, às vezes um cavalo ele não é um cavalo, ele é alguma forma, algum tecido, é algum outro material. Você cria universos a partir, tipo, você cria uma linguagem, você pode representar coisas que não são exatamente elas, né? Que vão ser coisas Sim, metafóricas. Eu acho que o cinema, assim, na grande maioria, eu falo muito das coisas que eu participei, das coisas que eu vejo, você recria um universo real, né? Você vai representar esse universo real, só que estando dentro, assim, é tão legal porque você vai recriar com coisas não reais, sabe? Assim, você tem que fazer coisas que não são reais, porque aquilo tem que parecer real. Eu acho que essa é a grande sacada, assim. Eu fiquei pensando muito em um projeto que eu fiz ano passado, que foi com o Luiz, ele é um cara que eu trabalho muito, assim, que foi também me ajudou muito a entrar no cinema. E a gente tinha que fazer tipo uma réplica de uma luminária de São Paulo antiga, né? Só que ia ser um certo. cara ia ser pendurado, então não podia mexer, então tem tudo isso, assim. Então você não podia ver que era falsa, né? Que o cara ia ser Aquela pendurado. coisa que o cara E, chega lá com as e aí falas. de repente começa a balançar, não faz É, sentido, né? Só que aí a gente fez e não estava achando um acabamento final. E aí, tudo bem, passou, eu não estava presente quando foi encontrado o acabamento. Quando eu cheguei lá no set de filmagem, falei, nossa, você achou o acabamento? Aí eu olhei assim, falei, nossa, o que é isso? Aí eu olhei assim, eu falei, mentira, que é um desentupidor. Tipo, o acabamento é isso, entendeu? é, E era um acabamento igual, era a mesma coisa, é. era exatamente o que precisava. E foi um desentupidor de pia. Isso é a genialidade, eu acho, da cenografia e da direção de arte, sabe? Você cria, tipo, às vezes você vai com uma caixa de papelão, você vai criar alguma coisa que a pessoa nem faz ideia do que é, sabe? Eu acho que mesmo sendo algo, você cria universos reais, mas você cria, tipo, a partir de coisas que não são. Eu acho essa genialidade, sabe, na direção de arte e cenografia. Enfim, acho que Agora, é isso, assim, um pouco da minha trajetória. Acho que eu falei bastante já. não, é bem legal, porque é para isso mesmo que a gente está aqui. Você que tem Sim. que contar para a gente mais coisas sobre. Agora, você acha que o teatro seria a grande porta de entrada para pensar nessas áreas, ou dá para ir direto para o cinema? Dentro da tua experiência, o que você acha que. Olha, eu acho que não tem um caminho. Eu acho que o meu trajeto foi esse, porque eu vi no teatro eu lembro que eu assisti um ano antes de eu entrar no SP Escola de Teatro, fui assistir uma peça do Teatro da Vertigem. Eu esqueci, era uma peça no Bom Retiro, acho que eu esqueci o nome, mas depois eu te passo o nome. E era uma peça que ela passava, era em relação das costureiras, do Bom Retiro, dessa questão de exploração. Era bem uma época que foram denunciados vários bolivianos em condições de Ah, escravidão e tudo mais, e então foi sim. feita uma peça. E a peça ela percorria todo o Bom Retiro, então ela entrava numa galeria dentro do Bom Retiro, e aí eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Tipo, olha que É, incrível, tipo, fazer isso, uma peça que não é dentro do teatro, ela tá percorrendo a rua e ela tem uma relação com a cidade, ela tem uma relação com essa arquitetura, ela tem uma relação com a colonização, né? Tipo, com como essa cidade constituiu, para mim aquilo foi, tipo, assim, brilhou os olhos. Eu falei, é isso. Aí eu comecei a investigar o teatro. Só que eu acho que isso foi um caminho meu. Mas hum, eu tenho muitos colegas que eles começam direto no cinema. Porque tem aqui em São Paulo hoje, tem alguns cursos, sabe? Assim, não tem uma graduação específica para cenografia sim. e direção de arte, mas existem pós, existem cursos. Esse próprio curso que eu fiz da AIC é um curso de 3 meses, mas eles têm um curso de um ano. Então, assim, existem algumas possibilidades que você encontra. Então, eu não vejo assim
existe um lugar para você entrar e outro lugar que é mais difícil. Eu acho que é difícil de qualquer forma, porque fazer arte no Brasil é algo É bem difícil, difícil. né? A gente não tem tanto Mas incentivo, a você não gente... começou com uma experiência de teatro amador, nada? Não, Você não. não. Ah, Eu tá. não tinha essa, eu nunca tive essa experiência com teatro, assim, de grupos e tudo mais. Eu nem sabia, eu fui descobrir isso esse ano, assim, esse último ano da faculdade, e aí eu fui fazer esse curso, mas eu não tinha tido experiência, sabe, de teatro, assim, de grupos, e ter tido grupos e tudo mais. Porque a Mas gente vê foi muito isso, que foi. o iluminador, o cenógrafo, o dramaturgo, todos eles vão aparecer dessa experiência de grupo, geralmente. Sim. E Eu lembro mostrar que tinham vários colegas meus da cenografia, quando eu estudei na SP, que eles, quando conversavam, era isso, assim, alguém do grupo, a pessoa tinha um grupo de teatro e a pessoa ela se identificava mais com a cenografia, então ela acabava fazendo mais a cenografia. Então eu quero me especializar, eu vou fazer um curso de cenografia. Isso acontecia ah, com todos, tinha muita gente assim. Mas no curso de cenografia que eu fiz, tinham muitos arquitetos também. Era um sim. curso de cenografia e figurino, então tinha muita gente da moda também. Tinha gente de todas as formações, assim, não era. Mas eu tinha bastante colegas que eram arquitetos, assim. Então, esse caminho ele existe, assim. Você vê que é muito louco, porque a gente não ouve falar nada na faculdade. Você não é uma coisa. As pessoas falam, Verdade. para fazer cenografia ou trabalhar com direção de arte, eu vou ter que fazer ou cinema ou teatro, né? Tipo assim, esse E a gente pensamento. vê cenógrafos incríveis. Flávio de Carvalho fez cenografias fantásticas, né? O Flávio Uhum. Império, né? Ele basicamente viveu de cenografia, né? Então é muito maluco, porque no caso é a pessoa que vai ter que procurar um caminho, né? Porque a gente não tem Ele. nem como uma optativa, né? Não Não, não existe. tem, assim. É um caminho, é algo que não existe. Eu mesmo, como falei, eu conheci isso em Portugal. E porque eu fui para as artes visuais, talvez se eu tivesse estudado arquitetura lá, não teria isso, né? Eu não teria esse acesso. Então, eu acho que é algo que a gente acaba não ficando sabendo. E principalmente, por exemplo, no nosso caso, estando em Presidente Prudente, que você tem menos coisas ainda acontecendo, né? Porque aqui em São Paulo você tem muita coisa ao mesmo tempo. Você tem, tipo, além de 1.000 peças, cursos e tudo mais, aí em Prudente é muito mais fechado, né? É algo que, tipo, é muito mais difícil você descobrir sobre isso. Mas eu vejo hoje, assim, dos meus colegas de trabalho, que o arquiteto o caminho da arquitetura, eu acho que tô sendo eu falar porque eu sou arquiteta, né? Mas eu acho que é um dos melhores caminhos para você fazer para seguir arquitetura, para seguir como cenógrafo. E na direção de arte também, sabe? Eu vejo que é um caminho muito interessante. Eu acho que assim, você tem que correr atrás das outras coisas que você não tem, né? No caso do cinema, por exemplo, você entender de câmera. Eu tinha feito fotografia lá em Portugal, então assim, eu entendo bastante de lentes então isso já me ajudou também a entender enquadramento, entender, ele vai usar uma lente 50 milímetros, vai usar uma lente tal, eu já entendo, é mais fechado, é mais aberto. Porque isso, no caso do cinema, é muito importante, né? O que vai aparecer? Não adianta nada você estar lá pintando o teto, fazendo o afresco no teto, e de repente o cara te corta num plano assim, só vai aparecer da cabeça para baixo. E aí você ficou 3 dias pintando, fazendo algo que não vai aparecer. Então, Sim. assim, isso é fundamental para tanto o diretor de arte. Eu trabalho hoje como assistente de direção de arte e cenografia, e cenógrafo, né? Então, assim, é Hum. fundamental para a gente entender qual vai ser esse enquadramento, se vai ser muito aberto, se vai ser muito fechado, o que vai aparecer, sabe? Porque assim você vai pensar o seu cenário para valorizar ao máximo aquilo que vai aparecer. Então, acho que são coisas importantes, assim, de pensar. Então, acho que são coisas que você tem que ir correndo atrás em paralelo, sabe? Fazendo um curso, lendo aqui, entender, tipo, tantas referências, né? Tipo, referências de cineastas e filmes e tudo mais, são coisas que a gente vai correndo atrás. Mas eu acho um caminho muito bom, assim, de você trilhar na arquitetura e você seguir para esse caminho.
Agora, assim, você tem algumas referências que você gostaria de citar, de cenógrafos, de coisas que você viu, além do pessoal da Vertigem, que você falou que começou a ver e achou que era aquilo que você queria fazer. Assim, cenografias, o que que você poderia... De filme, eu acho que fica mais fácil, ou série mesmo, que você acha que seja legal, até para o pessoal entender um pouco. Porque eu vi que a tua trajetória é muito contemporânea, né? Assim, Sim, está sim. muito, É, muito bem botada na arte contemporânea, essa coisa é, desse campo expandido, né? sim. E às vezes, para as pessoas, principalmente aqui no caso de Prudente, a gente não tem tanta abertura assim, né? Então, até Uhum. para buscar referências e aonde daria para a gente pensar aqui, além de teatro, né? Assim, o curso mesmo. Eu acho que um curso de Sim. cenografia seria essencial, né? A gente poderia até pensar em alguma coisa na escola, futuramente. Olha, eu acho que a minha trajetória assim mais de pesquisa nesse meio tempo do teatro, eu comecei também a frequentar as matérias na USP de mestrado, que eu falei, vou fazer mestrado. Acho que o meu TFG quando eu fiz, ele foi algo que ele tinha muita relação com antropologia. Então, assim, ele era uma investigação antropológica. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer alguma coisa relacionada à antropologia, da arte. Eu estava nessas brisas, né, de não saber o que fazer, acabar de se formar. Só que aí eu entrei no teatro e comecei a entrar em muito contato com referências e artistas e comecei a pegar matérias na USP. Falei, vou fazer mestrado, mas também não sei em que, aí depois eu caí no cinema. Então, acho que assim, as grandes referências, desde a época do TFG, que eu acho que até hoje, assim, são referências que eu uso, Oiticica, o clássico, Ah, é assim, fantástico. sabe? Eu É, acho que eu comecei a investigar isso, dessa questão dessa arte que transita, né? Não é uma arte que ela tá ali parada. Eu acho que foi o foco, assim, da minha pesquisa em relação ao Oiticica, porque no meu TFG mesmo eu fiz uma intervenção urbana, e aí Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, usei muito o Cristo e Jeanne Clos também, as sim. intervenções urbanas deles, eu sou apaixonada, assim, Ah, eu também adoro. envelopar o parlamento alemão, assim, é tipo... Aí Mata Clark é um artista também que eu tenho muita... Comecei a estudar mais, é, deixa eu pensando aqui, vai fugindo os nomes, né? O que eu estava pensando de nomes? E tem um grupo que eu gostava muito, é alemão, de intervenções urbanas, que eles chamam Raum Labor, fazem várias intervenções alemãs, grupos de teatro, o Teatro de Soleil, é um grupo fantástico que faz. Assim, eu fui entrando em contato com esse teatro, né? Eu acho que Sei. foram as referências. A própria Lina Bobardi, tipo, ela tem uma relação, Sim. estudando assim o teatro, ela tem uma relação com a cenografia incrível, com o grupo do Oficina, né, o Teatro Oficina, que é a sede Já lá no é prédio. fantástico, né? Não, fantástico. E ela Fantástico. contribuiu com peças de teatro. Esqueci o nome da peça, acho que da Selva de Pedra. Como chamava essa peça? Enfim, ela fez a cenografia e eu acho que é uma grande referência, assim, né? Tipo, não apenas uma arquiteta, mas é uma cenógrafa, ela é tudo, Na área completa, de né? cultura, eu acho que a Nina, sem dúvida nenhuma, foi, assim, se a gente pensar, né, a primeira pessoa, fora o Flávio de Carvalho também, né, que Sim, também trabalhavam juntos estava ali, né? com tudo, né, cenografia, Sim, figurino, quer dizer, performance, tudo. A Lina, sim, ela tem esse viés, né, da cultura e também da cultura popular, né, que sim, eu acho que foi uma das primeiras arquitetas, assim, que começou a levantar essa riqueza da cultura popular brasileira, que até então era sim, considerada, né, assim, segundo plano, né? Eu acho sim, que a sim. Lina é fantástica, assim. Acho que no cinema eu vejo tem muitos brasileiros, muito incríveis, pessoas inclusive que a gente trabalha, né? O Emerson citou a Vera Hamburger, é uma grande diretora de arte também, cenógrafo,
cenógrafa muito incrível. Eu trabalhei com pessoas muito incríveis também, o Cássio Amarante, o Tulep, que são pessoas, são diretores de arte que fizeram grandes produções aqui, filmes que Central do Brasil, Cidade de Deus, o Ensaio sobre Cegueira. Então, assim, é muito legal, sabe, ver ter essas pessoas como referência, não apenas uma referência teórica, mas você consegue entrar em contato com o que essas pessoas criam, né? E você aprender dentro desse universo e falar, caramba, né? Que legal que é, tipo, aprender com essas pessoas é, no seu próprio trabalho, você vê, assim, a construção, caramba, que legal, né? Como que já estava construído na cabeça, né? A pessoa já tem essas formas pensadas, enfim. Eu acho que são algumas referências que eu tenho, assim, de mente, de cabeça, assim, não tô conseguindo lembrar de mais coisas, mas... Agora, uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouco de como que é esse processo, né? Porque eu acho que teatro todo mundo entende um pouco como que é o processo, acho que é mais simples entender. Mas, assim, por exemplo, o cinema. Eu acho que o cinema é sempre muito. É uma indústria, né? No final das contas, é um batalhão de gente trabalhando. Sim, Queria que sim. você falasse um pouco desde o processo da criação, como que começa, como que se chega num determinado, como se fecha, não, a gente quer desse jeito, não quer desse jeito, porque Uhum, também a gente, nós arquitetos, a gente sempre pensa assim, é um cliente, né? sim. E aí, esse cliente, ele quer o quê exatamente? E como que eu vou fazer com que ele queira uma coisa melhor? Eu acho que é sempre o Sim. foco de todo arquiteto, né? Não, total. Mas é assim, é aquela maleabilidade, né? Porque no cinema, por exemplo, é, tirando, assim, pensando hoje nas séries, que podem ser considerados clientes, né? Netflix, Sim. HBO, são canais, querendo ou não, é um projeto deles, né? Eles são os clientes, no caso, como se a gente chamaria na arquitetura. Mas o processo, assim, é bem. Pensando, eu sou assistente de direção de arte, então eu sou assim, eu sou aquela pessoa que é o braço direito do diretor de arte. O que a direção de arte faz? Todo o conceito visual que você vê num filme, desde as cores, a cenografia, todos os objetos, até o copinho de água que a pessoa está bebendo é do departamento de arte. Então, assim, tudo que tem envolvimento visual num filme é do departamento de arte. Então, geralmente, o diretor de arte começa, recebe o roteiro do filme, aí a gente entra. O cinema é assim, diferente do teatro, o Emerson mesmo falou, eu até dei risada na live dele, que no teatro é isso, você não é só cenógrafo, você é o produtor, você vai lá comprar madeira, você vai lá pintar às vezes. Eu já tive um cenário que eu tive que pintar porque o pintor deu cano e aí você tinha que ir lá pintar, sabe? Então, assim, no cinema você tem muito fragmentado. Você tem o diretor de arte, você tem o assistente, você tem o cenógrafo, você tem o produtor de arte e a equipe dele, que no caso o produtor que vai fazer toda essa produção mesmo, né, do cenário, vai comprar madeira, vai fazer o corre, vai contratar a equipe e tudo mais. E você tem a produção de objetos também, que é responsável pelos objetos, né? Pela alocação, pela criação desse universo também, assim, sugerir, é quase uma curadoria, né, do ambiente, porque o diretor de arte, ele vai criar, ele vai pensar no conceito. Então, de repente, assim, você tem um filme, é, eu fiz um filme, uma série, o ano passado, aliás, ano retrasado, que era O Pico da Neblina, sobre imaginar um Brasil com a legalização da maconha. Então, assim, é isso, assim, você vai estudar esses personagens, a gente tinha que ter, não podia ter nada de maconha de verdade. Então, você tem que criar tudo isso. Você tinha todos os, tipo, os becks, os buds, as flores, tudo, as plantas, tudo isso criado. E aí você tem os universos. Então, assim, você pensa, o diretor de arte, ele vai criar esse universo. Quem é esse personagem principal? No caso dessa série, o personagem principal era um garoto de 20 e poucos anos que era da periferia, ele era um traficante e tudo mais, mas ele não queria ser traficante. Como que é a casa dele? Como que é o quarto dele? Então aí vão sendo criados. O diretor cria, né, tem esse conceito. Muitas vezes nós assistentes, os cenógrafos, eles envolvem muito, assim, o que você acha disso?
como que você põe em prática esse conceito, né? Assim, essa idealização, a gente é responsável muito por ajudar, assim, contribuir, né? É como que você faz isso funcionar. E eu, assistente de artes, pensando na função, assim, como que é o que eu faço hoje, né? Você é responsável por demandar tudo, assim, para as pessoas e conversar. Olha, pessoal, a gente precisa disso, eu preciso de um sofá tal na cena tal, eu preciso de, enfim, coordenar todas essas equipes, né? Porque são muitas equipes. Por exemplo, eu esqueci de citar o designer gráfico. Porque, por exemplo, você não pode ter nenhum rótulo, nenhuma marca de uma cerveja. Então você tem tudo isso, assim, e tudo isso tem que funcionar. Por exemplo, a cerveja tem que chegar no set no dia tal, você tem que saber de tudo, toda essa coordenação. Então, acho que assim, o primeiro momento é isso. Você entende o filme, você lê o roteiro, a partir dos roteiros vão sendo criados os universos, as referências. Aí a gente começa a criar o cenário. Depende do filme hoje, tem filmes que não tem cenógrafo, que tem apenas um cenário. Acho que há 10, 15 anos atrás tinha assim, muito dinheiro, assim, então tinham cenários gigantescos. Acho que hoje assim eles estão filmando muito em locações também. Então tem muito filme que não tem cenógrafo. Então assim, às vezes o próprio assistente de arte que faz se tem um ou outro cenário, já aconteceu comigo, você mesmo faz a cenografia. Então, assim, esse momento de pré, que a gente chama, né, de pré-produção, é esse momento que você cria todo esse universo, cria as necessidades, você cria a linguagem, né, do seu projeto, dos seus personagens, você vai entender, você vai... E é isso, assim, como eu falei, você vai mergulhar dentro de um universo que às vezes você não faz ideia do que é, né? E é muito legal, porque você tem que investigar, você tem que pensar como que seria a vida dessa pessoa, o que ela faz, o que ela gosta de ouvir. É muito legal que nesse projeto o ator criou uma playlist das músicas do personagem. E aí a gente começou a escutar, o que esse personagem escuta, né? Quais seriam as músicas dele? E aí você começa a pensar, que legal, isso aqui liga com isso. E aí, enfim, nesse momento você está pensando tudo isso, e aí a gente levanta 3Ds, projeto, é bem isso, assim, acho que essa é a importância do arquiteto, porque depende do tamanho, né? Eu sou uma cadista, assim, eu gosto de trabalhar no CAD para projeto, eu me sinto mais segura, sabe, de tecnicamente. Então você vai lá desenhar no CAD, fazer plantinha, fazer elevação. Às vezes você consegue com um 3D só representar, quando são coisas simples, mas acho que quando tem coisas com muitas medidas, sabe? Aí você vai fazer um detalhamento para mandar para o cenotécnico e tudo mais. Aí nesse momento você está pensando tudo isso, e aí começa a construção, e depende do projeto, nas séries principalmente, né? Porque você fica 6 meses num projeto de uma série, de 6 a 8 meses, 9 meses. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Existe uma equipe de pré que está lá montando e daí no dia seguinte é filmado. Então, assim, é muito... Você vai encavalando, assim. Você está sempre produzindo e sempre filmando, sabe? Você sempre está nesse... Existe uma pré, assim, de um tempo que você... para planejar tudo. E aí, nesse momento, se você começa a construir, imagina, um cenário X, eu estou aqui construindo. Aí, no dia seguinte, eu vou para outra equipe de filmagem e vem filmar isso aqui. Aí no dia seguinte a equipe de filmagem vai no outro que eu estava construindo, e aí assim que funciona, assim, é super loucura. E aí você tem Tipo, que ficar, tipo, o tempo inteiro num projeto só. Não dá para você ter mais de um projeto. nesse caso é muito No caso do difícil, cinema, não. porque você tem que estar muito, é muita coisa. A gente, o cinema, o normal do cinema, né, um set de filmagem, ele dura 12 horas de filmagem, no mínimo, de 10 a 12 horas, que é o meio que o padrão. Então, assim, você Sim. imagina você 12 horas mais o seu trajeto, né, de ir para casa, voltar e tudo mais. E às Você vezes a ficar gente por na... lá mesmo. Então, é muita Negócio loucura. fora. Assim, a gente não tem, é muito tempo. E a gente na pré-produção, quando você está construindo um cenário, a gente tenta fazer isso também, mas às vezes não dá. Às vezes tem um problema, né? Às vezes, assim, você imaginou, você projetou, você calculou que aquilo ia dar certo, e aí, de repente, meu Deus, não encaixou a porta nesse buraco. O que a gente faz? Aí você tem que resolver. Às vezes você tá lá às 2 da manhã e você tem que resolver, sabe? Então, assim, às vezes você trabalha mais que 12 horas. Então,
é muito difícil você conseguir trabalhar, no meu caso, né? Eu acho que tem outras áreas do cinema que você consegue, que as pessoas não estão tão presentes e tudo mais, que não há necessidade, mas eu acho muito o trabalhar no cinema você se envolve muito, assim, eu acho que é super tipo intenso. Eu acho que É, tanto de tempo e com as coisas, que eu acho que isso é a parte que eu mais gosto, porque eu acho que eu nunca fiz nenhum projeto que foi igual ao outro, sabe? Tipo, agora eu já sei fazer maconha. Aí o próximo projeto você fala, tá, aprendi uma coisa nova. Aí o próximo projeto você vai fazer um filme da década de 80, tá, agora eu vou aprender sobre a década de 80. Então, assim, você nunca tá no mesmo lugar, essa série que a gente fez, ela tinha 113 locações diferentes. Então você nossa, está demais, em né? 113 lugares diferentes, sabe? Tipo, é muito dinâmico. Eu acho que essa é a parte que mais me encantou, que talvez era o que eu, na arquitetura, eu não encontrei. Trabalhar todos os dias sentada num computador, no mesmo lugar, e eu falei, tá, talvez ir para obra e tudo mais, mas eu falei, não é isso, assim. E aí eu vejo essa parte, essa dinâmica toda de você estar em vários lugares, de você é, aprender, conhecer lugares. Assim, a gente, por exemplo, vai às vezes visitar locações aqui em São Paulo mesmo, ou em outros lugares, você descobre uns lugares, assim, sabe? Uns cinemas antigos de São Paulo, umas coisas que você jamais iria conhecer se você não tivesse ali. É muito legal. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto, sabe? Essa dinâmica de trabalho, que é super cansativa, não dá para falar que não é, porque ela é assim, demanda, e outra coisa, né? A gente trabalha com o set de filmagem, principalmente, mas a pré-produção também. Você trabalha com o agora, né? Então, assim, você tem um problema no set, você tem que resolver em 5 minutos, você tem que resolver. Então, existe aquela pressão, né? Você tem que ter essa dinâmica de vou resolver os problemas, como que eu soluciono isso? Então, tem essa coisa dessa pressão e dessa dinâmica que é muito louca, mas é muito Eu legal, trabalhei, assim. eu trabalho, também trabalhei, trabalho sempre ainda mais para a área de cultura. Sempre mexi muito com curadoria de exposição, né? E também eram Uhum, essas coisas, do tipo, sabe? Aí você tem que subir na escada, pendurar o quadro lá, ou dar um jeito no objeto que o cara trouxe, ou pendurar a uhum, escultura, iluminar a escultura. Quer sim, dizer, sempre o que eu também acho legal, mesmo que trabalhar na cultura, a gente sempre vai ter, vai estar aprendendo, né? sim, Nunca é você muito. vai estar pronto falar, não, agora sei tudo sobre esse assunto, porque sempre vai aparecer um assunto novo, vai aparecer um Sim, artista sim. novo, vai aparecer alguém que vai exigir alguma coisa que é totalmente inédita, né? Porque a gente faz. Então, eu acho que assim, por isso que a gente está fazendo essas lives esse mês, né? Porque para quem não tem paciência para ficar num escritório, né, trabalhando em algum escritório grande 8 horas por dia, vai para a área de cultura, que aí você não tem mais horário, aí você vai É, estar aqui em ali. casa, aqui em casa, eu e minha companheira, assim, eu sou sempre a companheira que tá sempre trabalhando. Porque assim, se às vezes você pega projetos que você trabalha. Eu tive um projeto que eu trabalhei que era uma série infantil, Escola de Gênios, que era todos os dias o mesmo horário, mas era era do meio-dia até as 10 da noite. Todos os dias, só a gente folgava 2 vezes na semana, mas assim, os meus finais de semana eu não folgava. Então, eu não tinha mais, né? Porque até 10 da noite eu tava Estava lá. filmando. Então, assim, é isso. Perdemos a Ana Luísa. E a Pri brinca comigo, assim. Eu sou a pessoa. Ai, cadê a Ana? Ela tá trabalhando. Cadê a Ana? Ela tá trabalhando. Está E isso é, trabalhando. assim, com todos os meus colegas, sabe, de trabalho. E às vezes você não tem mesmo como. Porque às vezes acontecem coisas que você tem que resolver. E não tem. E é o agora, sabe? Você não tem esse tempo, assim, do amanhã. Às vezes você tem que resolver. E aí você vai ter que ficar ali até resolver. Então, assim, eu acho que para quem busca um trabalho mais dinâmico e ter essa coisa que não tem assim, não se importa de ter horários malucos, eu acho que é super, super válido. Para quem é regrado, não escolha Não cinema, dá, não porque dá certo.
Porque é muito Não, eu acho difícil que você assim, ter todo mundo que horário. trabalha na área de cultura é por aí mesmo, né? Eu Total, no lembro teatro que também. a gente até brincava, porque minha filha de pequena, ela às vezes ficava em coxia de teatro, porque a gente estava num festival de teatro, e então a gente falava que as crianças da coxia, sabe? Tipo assim. Sim, Então, assim, porque sim, levava junto, punha em algum lugar para dormir, sabe? E estava ali, sim, né? Então, total. não, sempre foi o que sempre me levou para ir para a área da cultura, foi essa questão. Sim, E fora isso também que você estava falando, né? Eu acho que essa coisa, principalmente você que fez um curso de arte fora do Brasil, e tal, essa coisa da arte contemporânea, eu acho muito interessante, né? Porque uhum. a gente viu aqui no Brasil né, fechar a exposição, aquela coisa, É né? complicado, né? Isso estava só começando. De lá para frente só piorou. Nossa. Né? Era só assim o começo, o começo da Era só mensagem. assim, Para a quem que eu vim, amostra né? grátis, né, do É, que viria total, pela frente. E agora total. também eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, agora na pandemia, né? Como que vocês estão se virando? Que a gente sabe que a coisa tá feia, né? Que no caso do É, pessoal da cultura vai ser o último a voltar, né? Hoje tem alguma é, coisa que vão reabrir cinema, mas a gente está vendo que está no pico, né? Não começou a descer, né? sim. Então a coisa vai É, ficar difícil, né? E é, aí, eu, profissionalmente, como que vocês estão se virando, né? a gente tá se virando, eu, por exemplo, tô virando com as economias. Que você tinha. Porque eu não tô conseguindo trabalhar, não teve. A Netflix deu um auxílio, né, de um mês, assim, para alguns profissionais, mas enfim, não conseguiu abranger todo mundo e foi um salário mínimo por um mês. Foi incrível, mas eu consegui esse auxílio. Mas assim, eu vejo no o cinema. Eu estava no momento da pandemia, eu estava num projeto de um longa-metragem, e aí o longa-metragem parou e assim não tem previsão para voltar. A gente talvez volte ano que vem no começo, e inclusive um dos atores ele é grupo de risco, então menos ainda, né? Que vai. O ator é uma pessoa super frágil ali, né? Porque ele tem que estar sem máscara, então, tipo, é muito difícil isso acontecer. A publicidade no cinema, né? A gente divide as duas áreas no cinema. Tem documentário, publicidade e ficção, né? De projetos de ficção. A publicidade está voltando. Sim, começou com os projetos remotos tá voltando, mas eu confesso pessoalmente que eu ainda estou um pouco com medo, sabe, dessa volta. Tá bem devagar ainda. Eu acho que estão seguindo vários protocolos, foram feitos vários protocolos para volta, com todos os profissionais de saúde. Então, assim, estão sendo seguidos esses protocolos, mas estão voltando aos poucos. E o teatro, assim, menos ainda. Eu também, em paralelo, estava numa peça de teatro, que é um projeto do CCSP, foi uma mostra que foi um edital contemplado pelo CCSP, e essa semana, inclusive, a diretora mandou para a gente que eles não querem voltar esse ano. Era um medo que a gente tinha, porque a gente não queria voltar esse ano. Primeiro, por conta da loucura da pandemia. Segundo, porque como seria essa volta, né? Como seria o público nessa. Como colocariam as pessoas lá? Como que a gente conseguiria se encontrar? Porque o teatro é um lugar de relação, né? De encontro. É muito difícil você fazer cada um no seu celular. A gente tentou manter os encontros, mas foi impossível. E então, assim, por exemplo, o CCSP, a prefeitura se posicionou para voltar só ano que vem. Então é isso. A gente está. Agora saiu, aprovou e voltou, né? A lei Aldir Blanc. Ali, né? Isso. E aí é um dos projetos, mas não tem, assim. Tem alguns artistas que conseguem se reinventar, fazendo coisas online, fazendo lives, e o Sesc mesmo está fazendo alguns projetos, tem alguns editais rolando, mas concretamente o que eu tenho contato, os meus projetos, eles não vão voltar. E assim, eu vejo os projetos dos meus colegas conversando, que estavam em longas séries, a grande maioria, assim, não tem data
e fala-se em voltar no final do ano, mas filmando só mesmo ano que vem. Então, assim, mas tudo isso são especulações, porque ninguém tem resposta. Então, Nossa. tá bem complicado, é uma área muito difícil, né? Porque o cinema, por exemplo, como você tinha falado no começo, ninguém imagina o quanto de pessoas que tem para fazer uma cena. É muita gente atrás. Não é só quem está ali no set, mas quem construiu, quem as camareiras, quem cuida da alimentação, as pessoas na rua, as pessoas que estão os motoristas, né? É muita gente. Então, assim, você imaginar um set de filmagem com aglomeração com um monte de gente por muito tempo, isso é algo que ainda as pessoas não sabem direito como vai ser, sabe? Tá bem complexo essa questão. Né, então, eu fiquei sabendo da lei, até a gente está sabendo que vem uma verba aqui para Prudente, mas está tudo muito no ar, né? Nada muito definido, não dá para você saber quem vai ter acesso, quem não vai, se vai ter que montar projeto, não vai, então a coisa está bem, bem estranha mesmo. Bom, a gente tem É, mais 8 minutos pela tá. frente. Aí, eu queria que você contasse mais sobre. Bom, você falou bastante sobre a questão do teatro, né? Falou do cinema, e queria que você falasse mais um pouco sobre a questão das artes plásticas, né? Desse, como que você foi para essa lá no Porto, como que a coisa foi rolando, o que que você viu, o que que você achou, é, a relação do que você viu lá com as coisas que você vê aqui, fazer um paralelo. Olha, foi assim, eu acho que não só pelo curso em si lá, eu acho que pelas pessoas que eu conheci, assim, muitos amigos, e uma coisa que eu tive para mim, eu falei, eu não quero morar com brasileiros, eu quero conhecer pessoas de fora. E eu Ah, era pelo assim, amor alô, de Deus, pois também é, acho. total, assim, é que tem Ah, muitos brasileiros que vão com república fechada pra lá, sabe? Eu falei, não, eu quero morar com gente de fora para conhecer a cultura e tudo mais. Então, acho que isso foi muito importante, esse contato com as pessoas e com os universos artísticos diferentes. Uma coisa que eu vi, assim, é o quanto o brasileiro é criativo. As pessoas, eu vi as pessoas lá, principalmente os alunos de primeiro ano, eles ficavam assim um semestre inteiro na frente de uma estátua neoclássica, desenhando a estátua neoclássica, e era uma coisa muito formalista, sabe? Tinha essa coisa assim super assim, hermética e formalista. Aí no segundo ano você fica nas estátuas modernistas, era tipo uma coisa assim. Então eu vi assim que os brasileiros lá, eles traziam muitas ideias. Primeiro porque a gente tinha muita falta de recurso, a galera não tinha grana, a gente estava gastando em euro, né? Então, assim, você viu que os brasileiros eram mais criativos, conseguiam resultados com materiais, com vários tipos de materiais de, tipo, que não eram caros. Então, acho que, tipo, os professores de lá gostavam dos brasileiros nesse sentido criativo, eu acho que tinha uma inventividade. Eu lembro que até na fotografia, que eu fiz muito fotografia analógica lá, né? Fiquei muito tempo nos laboratórios. E eu vi, assim, o quanto eles gastavam materiais e tudo mais, e os brasileiros, eles faziam várias coisas com pedacinhos, assim, tinha essa coisa, sabe, do reaproveitar e da criatividade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu vi, assim, porque muitas vezes a gente não valoriza, né, o nosso trabalho criativo, e é lá verdade. fora mesmo, por exemplo, eu lembro que quando eu estudei lá e eu fui para Madrid, tinha uma exposição gigantesca da Lígia Pape, era lá no Reina Sofia, no Museu Reina Sofia, era tipo É bárbaro. a principal exposição era da Lígia Pape, e tinham várias, e ao mesmo tempo tinha uma exposição da japonesa, a das bolinhas, como ela chama? A Xia, esqueci o nome dela. Ah, ai, meu Deus, agora me fugiu o nome dela. Eu sei. Xiaota. E ao mesmo Não, tempo tinha a é exposição. Iao, não, agora Iao, Eu qualquer não coisa lembro. assim. Ah, E assim, essa exposição, pensa, quando veio para o Brasil, assim, era filas e filas e filas. Ela estava foi. lá no mesmo museu que a Lígia Pape, e a principal exposição era a Lígia Pape. Tinha uma placa gigantesca, né, um banner gigantesco sobre a Lígia Pape, Kusama, o André falou aqui. Yao Kusama. Ah, Ah, é Iao enfim, Kusama. assim,
o quanto a nossa arte é valorizada, né? O quanto os nossos artistas são valorizados, nosso processo criativo é incrível e muitas vezes a gente acha que o processo criativo europeu é melhor, né? Que as pessoas lá produzem arte melhor. Então isso é uma coisa que eu vi assim, que era muito legal. Eu acho que ter esse acesso, assim, lá uma coisa que acontecia muita coisa na rua, sabe? Muita performance, muita intervenção urbana, isso era uma coisa em toda parte tinha. Desde esse, por exemplo, esse evento que eu falei, quando teve lá essa virada cultural, né? Esse evento em Guimarães, da cidade que abrigava a cidade das artes, né, da Europa daquele ano, era isso, assim, tinha a abertura, foi uma grande intervenção urbana da Fura del Balco, que eles têm uns bonecos gigantes que são mecanizados, assim, gigantes de, sei lá, 15 metros, andando pela praça, e uns vídeos mappings que rodavam a praça inteira, assim. E aí você fala, caramba, né? Que incrível isso, assim, o quanto as coisas acontecem na rua, assim. Isso foi uma coisa que eu via muito. É, Acho que foi mais isso, sabe? Esse contato, assim, com as pessoas e com essa arte dessa intervenção urbana, as coisas que vão acontecendo na rua. Eu acho que de ter essa possibilidade, a própria arquitetura, né? De ter, sei lá, desde um ponto de ônibus, que tipo, tem uma intervenção ali, sabe? Algumas coisas do tipo. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou. E como eu fui estudar artes, eu acabei indo muito em museus, exposições, e tá ligado nesse universo, tinha amigos da arte, né? Então eu ia nas aberturas das vernissagens que tinha uma vez no Porto, por exemplo, uma vez por mês, a Rua das Galerias de Arte, que era Miguel de Bombarda lá, eles abriam para todo mundo, uma vez no mês, abria as vernissagens na rua, todo mundo entrava e era um grande evento. Então era isso, assim, era muito legal ter esses contatos, sabe? Eu acho que isso foram as coisas mais legais, assim, Não, que eu acho que o experimentei. brasileiro é criativo mesmo, porque a gente tem que se virar em 30 aqui, né? Então, quando você fica Super, num lugar que você tem mais recursos, você até não sabe trabalhar, como que eu faço? Mas tá tudo tão fácil, sim, sim, né? Bom, sim. você tem 2 minutos, Ana. Olha, foi um prazer. Muito obrigada por Prazer você foi ter meu. aceitado o convite. Eu Eu quero queria ver, falar. vamos ver Ah, se você vem para cá pessoalmente para a sim, gente fazer um curso de cenografia que ai, vai vai ser ser super incrível. legal. Não, eu Sim, acho que a gente tem que realmente começar a mexer com essas áreas. sim. E, então é isso. Quero te agradecer muito. Tem 1 minuto e você Obrigada. pode falar o tchau seu aí para todo Eu, mundo. que, eu queria só falar, quem tiver interesse na área, quiser me adicionar, escrever, porque nesse momento de pandemia, como todos os artistas estão no mesmo barco, tem rolado muitas coisas online, muitos cursos incríveis, sabe? Muitas palestras, às vezes com preços assim, tipo, solidários. Então, assim, tá rolando muita coisa. Então, quem quiser escrever, saber mais e fazer cursos, dá um toque, me manda uma mensagem, fica à vontade. Porque é isso, é um momento que está rolando muita coisa online, principalmente para quem é de Prudente, né, que não está em São Paulo, pode ter acesso a profissionais que trabalham em Não, São só para Paulo e ir estão para São fazendo Paulo cursos já sai caro, incríveis. né? Para Sim, gente aqui, sim. porque é Então, longe, assim, tem que ter onde ficar, né? É total. bem complicado. Então, Mas bem é isso. legal. O Muito bom é isso, né? obrigada. Bom, 27 daqui contando. Ana, um beijo para você, muito obrigada. Obrigada, E Eda. espero que a Muito gente prazer. consiga trabalhar juntos mais vezes, tá? Com certeza. Foi Tô muito tô legal, ansiosa. adorei. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Beijo.